Transforma a Saúde com Vida. E hoje temos presença ilustre do Homem do Risco. Amaral está aqui conosco e é uma honra ter o Amaral aqui. Para quem não conhece esse projeto, o Transforma com Vida, né? Um podcast aqui nosso, que a gente traz profissionais da saúde que estão no mercado, fazendo a diferença no mercado, que a gente inspira e que pode exatamente contar a sua história de vida pessoal e profissional e inspirar os profissionais de saúde. Então, esse é o objetivo principal. E fala tudo, Dani. Conta quem é o Amaral aqui. Exatamente. Primeiramente, Amaral, muito obrigada por ter aceito o convite. Para a gente é uma honra te ter aqui presencial, né? E falando um pouco, gente, do Cláudio Amaral, né? Do currículo dele. Ele é contador, MBA em Excelência Operacional Lean Six Sigma pelo Instituto Albert Einstein e especialista em finanças corporativas e controles internos pela FABAV. Certinho? Eu falei certinho? Certinho. Atua na área de saúde há mais de 15 anos e desde 2009 na Unimed Vitória. E é mineiro. 13 anos, né? Mineiro de BH. Em 2018, passou a atuar como gestor na área de riscos, que é o Homem do Risco, e controles internos, sendo responsável pela implementação da RN 443/518, né, que ela foi revogada. Também é membro fixo do Comitê de Riscos e Auditoria e do Comitê de Conduta, além de atuar como voluntário na diretoria financeira do Instituto Unimed Vitória. E, além disso, ele é consultor na Transforma Saúde. Graças a Deus. Não é? Cláudio, que currículo, que bacana. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito honrado de estar aqui com vocês, né? Já vi o podcast, né, no YouTube, mas é uma honra estar aqui conversando com vocês hoje. A gente que agradece por você estar aqui, por você fazer parte desse propósito nosso. A gente costuma dizer assim, quando a Transforma nasceu, ela nasceu com esse objetivo de transformar. Olha, faz jus ao nome, transformar o sistema de saúde. E transformar o sistema de saúde, pra gente é muito claro que não é só fazer uma consultoria, né? É exatamente o que a gente vai deixar de diferente nos nossos clientes. É disso que o mercado precisa. Todo mundo fala da entrega do valor, mas que valor que é esse, né? Então, o que a gente está virando para exatamente mudar a vida das pessoas, né? Ali, sempre indiretamente, a gente está cuidando do amor de alguém. E como é que está isso? E falar do risco, né, Amaral? Não tem jeito, tá tudo ligado ao risco. E gente, a Dani não contou, ele é atleticano. Quem é de Minas aqui sabe, a gente não pode deixar de contar isso sempre, né? Então, passa um pouquinho aqui, tem que contar. E como um bom mineiro, para quem acha que o Amaral é capixaba, não é, né? Mineiro. E como um bom mineiro, a gente sempre fala lá para o nosso convidado o que nós vamos degustar no dia do nosso bate-papo. Pediu aqui comidinha mineira. Então, nós estamos aqui hoje degustando, né, uma cervejinha artesanal, obviamente. E aqui tá um pastelzinho de angu, para quem nunca comeu, quando vier em Minas vai amar. E o nosso pão de queijinho recheado, que tá aqui também. E, como um bom mineiro que tem que ter mesa farta e sobremesa, o nosso canudinho com doce de leite, premiado internacionalmente, né? Tem que contar. Nosso doce de leite premiado. Então, tem que ir aqui militar pelo estado de Minas Gerais. Prazer enorme. E Amaral, a gente sempre gosta de dizer aqui que esse é um bate-papo descontraído, né? Não é aquela coisa maçante. Por trás de um grande profissional tem sempre uma história, né? Todo mundo tem uma história, tem um propósito de vida. E aí, quando fala do Amaral, o que está por trás do Amaral? O que é a sua história? Quem é o Amaral? Conta pra gente. Eu vou tentar resumir, né? Né, hoje eu estou com 45 anos e, vamos dizer assim, trabalhei um pouquinho de cada coisa e eu tenho certeza que isso serviu para, vamos dizer assim, fazer parte do que eu sou hoje, né? Então, quando eu era menor, né, era criança, vamos dizer assim, 12, 13 anos, meu pai, né, ele trazia, né, ele me levava às vezes para trabalhar com ele, ou era um serviço de pintura, um serviço de
de pedreiro, né? Colocar um piso e tudo, assim, coisas que eu podia ajudar de alguma forma, né? Eu acho mais para eu saber, né, o custo que se traz para se ter dinheiro do que propriamente para mim ganhar dinheiro. E, de certo modo, isso também me mostrou também que, tipo assim, eu não servia para aquilo, né? Eu queria mais do que aquilo. E ele sempre me incentivou a estudar, né? Então, tipo assim, enquanto eu morei aqui no estado, eu já vislumbrava fazer algum curso, né? Fazer alguma coisa. E nesse percalço aí eu ainda trabalhei também numa papelaria até terminar o 2º grau. Trabalhei bastante tempo ali na papelaria, um ano, quase 2 anos. E aí, quando estava terminando isso, entrei para trabalhar de frentista. Aí trabalhei de frentista uns 6 meses. Aí quando terminou esses 6 meses, minha família deu um vucu-vucu depois do falecimento da minha avó, foi em 94 que ela faleceu. Então, depois de 94, meu avô queria voltar para a terra dele, que era o Espírito Santo, né? E aí veio, né, os intermédios ali. Ele arrumou um jeito de voltar, meu pai foi atrás. E aí, em 96, a minha família arrumou um jeito de ir para lá. Eu fui para lá em 96, em 97 eu voltei. Não aguentei ficar lá. Ah, mas você tá indo na contramão, porque eu fico brincando aqui. Todo mineiro, o sonho do mineiro, gente, é morar no Espírito Santo. Todo mineiro tem uma casinha em Guarapari, não é isso? Todo mundo, não, eu vou viajar, vai onde? Pode ir em qualquer lugar do Brasil, mas tem que passar no Espírito Santo, Guarapari. Eu acho que tem a ver mais com a época que eu estava vivendo, era saindo ali do adolescente para virar jovem. Mas homem também não é tão maduro nessa idade, né? Tinha os amigos. Custa amadurecer, né? Amigos, as amigas. Né? Corta isso, porque vai dar problema. Dá não, que já sabe disso também. Você já sabe da história. Já sabe da história. Eu não vou entrar na história, né? Mas aí eu voltei, quando eu voltei, procurei emprego, aí trabalhei na Elmo. Trabalhei bastante tempo ali na Elmo. Não lembro quanto tempo eu trabalhei na Elmo. Mas aí... nesse percalço ali, né, que aí, tipo assim, a cada 2 meses eu ia lá ver meus pais e aí depois voltava para trabalhar na semana. Aí eu comecei a ver que não estava batendo legal, não. Aí eu voltei em 98 e fiquei de vez. E essa inquietude é muito boa, né, porque você vai assim, ó, seu pai te ensinou um caminho legal, olha aqui, a vida é assim, então ali em obras você aprendeu um propósito, né, uma forma de viver. E aí depois você foi passando para papelaria, lá como frentista, e aí foi crescendo, né? Na Elmo, talvez isso traz uma robustez muito grande para o que você atua hoje, né? Essa história, assim, as experiências, isso é muito bacana. O lance do contato com o cliente, a forma de atuar, tá com uniforme, né? Você tem que estar apresentável. Aí você começa a ver coisas que eu não via antes, né? No frentista, a princípio, não precisa de estar de barba feita. Né, para vender você tem que estar bem apresentado, apesar de eu nunca tive barba de verdade, né? Mas aí você tem que ir lá fazer. Mas foi, para mim, a grande virada mesmo foi quando eu fui para o Espírito Santo, né? E lá, né, na igreja que eu frequentava, meus amigos todos ali estavam ou entrando na faculdade ou já no 3º, 4º período da faculdade. E aí eu tinha conversa com eles, eu falava, pô, eu também quero isso. Legal. Né? Aí eu também quero isso. E eles me incentivavam, falando, e aí, você está fazendo cursinho? Faz cursinho. Então aí eu comecei a fazer cursinho e já estava trabalhando no escritório contábil e acabei me encontrando. Não tem quando você começa a fazer as coisas e aquelas coisas começam a te fazer sentido e você começa a ficar feliz porque, né, um número de balanço bateu. Você fala, coisa estranha, né? E quando você começa a perceber isso, eu falei, acho que é isso mesmo, né? Aí, em 2003, entrei na faculdade, né? Pela UVV, e aí em 2008 eu me formei. Aí nesse período, né, eu trabalhei, né, como é que chama, gente? Foi uma empresa de limpeza, eu trabalhei como é que é o nome? O nome do cargo era tipo operacional. Eu não lembro mais o nome do cargo, mas ele cuidava o quê? Da escala dos trabalhadores. Então o que acontecia? Eu tinha que garantir que naquele dia tinha que ter uma pessoa
Por exemplo, a escala 5 pessoas de manhã, 5 pessoas à tarde. Eu tinha que garantir que tinha 5 pessoas de manhã e 5 pessoas à tarde. Coisa de doido. Você garantir isso em vários contratos, num dia, é assustador. Absenteísmo, as pessoas ficam doentes. Aí você tinha que ir atrás dos folguistas, das pessoas que ficam ali de stand-by para atuar. Uma coisa de doido. E dali eu voltei a trabalhar no escritório. Nesse escritório, ele me mandou eu fui trabalhar numa grande distribuidora lá do Espírito Santo. Aí foi lá que eu passava dias lançando notas fiscais. Dias. E depois passava dias conferindo para ver se os lançamentos tinham sido corretos. E fazendo as conciliações. Né? Então ali eu falei, é isso aqui mesmo, eu acho isso maneiro. Coisa de, sei lá, provavelmente algum problema eu tinha, né? Coisa de contador. Coisa de contador. Dali eu fui para trabalhar no hospital, trabalhar na contabilidade no hospital, aí foi entender o que era a glosa. Gente, isso não entrava na cabeça, o que é glosa, gente? Glosa é uma coisa que não existe. Existe. Eu falo, não, mas onde que está isso na contabilidade? A gente fala, não existe, mas existe para o hospital e existe para a operadora de plano de saúde. Né? Aí adiantamentos e entendendo aquilo tudo. Aí, no finalzinho ali de 2000, no primeiro semestre, eu recebi uma colega minha que estava trabalhando na Unimed, pediu meu currículo e falou, estão querendo uma vaga aqui para contabilidade. Você topa vir? Porque eu só vou entregar seu currículo se você topar vir. Lá nesse hospital eu já estava trabalhando na área de custo. Né? Já estava indo para a parte mais gerencial, ver mesmo números, peso de métrica. Que é um desafio em todos os hospitais, né? Você ter um profissional qualificado no custeio, na provisão, no orçamento. É você saber quanto custa. Exato. Você manter e multiplicar, tá? Que as lideranças hoje, a nível de hospital, e falo na formação nossa, enfermeiro, a gente não aprende isso na faculdade. Então, o desafio do gestor de custo é ensinar isso para a liderança. Mas parando um pouquinho aqui para falar de uma coisa que a gente percebe, é o que? O Brasil, ele não incentiva a criança a estudar finanças, né? Não era para no curso de enfermagem ter realmente finanças, era para ter na nossa vida, na base. Porque para tudo você precisa de finanças. Né? Não tem como você separar isso da vida das pessoas, né? Então é ali que a gente vê a falha. E por quê, né? Você pensa, na hora que a gente vê assistência, né, na hora de você fazer ali um procedimento, seja de aplicação de medicamento, seja de limpeza de uma ferida, seja da troca, né, do banho, como que o enfermeiro vai pensar mesmo em dinheiro ali naquele pensamento, em quanto custa aquilo, né? Tem que ser antes, né? Porque se está antes, na hora que ela está fazendo, já é automático, né? Igual para quem lida com finança, né? Você acaba, tudo que você faz, você pensa quanto que custa. Às vezes você não faz essa cálculo certa e você percebe depois, né? Você fala, estava certo naquela minha visão. E nesse enredo ali de quando eu comecei, por que ela falou se eu queria mesmo ir para, voltando ao assunto anterior, que eu aceitasse ir para a Unimed. Porque, a princípio, o cargo que eu tinha onde eu estava era uma posição melhor, né? Era gerencial, e para onde eu estava indo era para ser analista. Né? Começar analista júnior, ali em 2009, ou seja, começar de novo, num local onde as pessoas iam me conhecer, onde eu ia ter que ter o quê? Demonstrar que eu venho, né? Demonstrar valor, demonstrar entrega. E eu topei isso. Sai da zona de conforto, né? Sai da zona de conforto e vai, você tá afim? Exatamente. E o ponto é você saber que, às vezes, para você evoluir, você tem que dar um passo atrás. E você não pode ter orgulho disso, né? Sim. Então, eu nunca me prendi ao nome do cargo que eu possuía. Né? Eu sempre tentei demonstrar o que eu poderia fazer, independente de se eu tivesse um cargo acima ou abaixo. E eu acho que foi isso que me guiou durante a minha trajetória. Mas o melhor é que, quando você se dedica, você começa a encontrar outras pessoas também que se dedicam. Aí você começa a criar um ciclo, né? Vamos dizer assim, vamos falar tipo um PDCA, né? Um sistema em que você começa a atuar com outras pessoas que pensam igual a você. Então, elas querem criar valor também, elas querem ser proativas, elas não querem, tipo assim, mas ele não pediu para você fazer.
Mas eu sei que se eu fizer isso é melhor. Se ele não quiser, beleza, mas eu já fiz. Né? E isso é o lance de você não aceitar uma coisa que é o que eu falo com vocês, o que eu gosto de ver live de vocês. O padrão ou é muito bom ou vai ser melhor do que muito bom. Ou é ótimo ou vai ser melhor do que ótimo. Então, é porque é sempre um desafio para vocês, né? No que eu vejo do trabalho da Transforma Saúde. Então, essa é a linha. Você não pode aceitar fazer uma coisa meia boca. Né? Quando eu entrego um trabalho que eu não gostei do trabalho, mesmo que o cliente gostou, eu fico incomodado porque eu podia ter feito melhor. E normalmente no trabalho que eu faço, eu crio uma linha de raciocínio de tipo, é melhor feito que perfeito, porque para mim nunca vai estar perfeito. Né? Então, senão você fica também né? Fica doidinho. Então, isso foi o que foi me guiando. E eu fui entendendo o que a empresa precisava. Então, por exemplo, chegou um momento que na hora de fazer uma apresentação relacionada, por exemplo, a mercado, e quando a gente fala de mercado para a área de saúde, principalmente para plano de saúde, não tem como você não olhar dados contábeis. Por quê? Porque quem dita o seu plano de contas é a ANS. Sim. Quem que dita quanto você tem que ter de ativos garantidores é a ANS. Ela diz quanto de margem de solvência, qual é o método de cálculo e como que tem que estar para você estar, né, solvente. Então, não tem como você não ter informação contábil para fazer essa análise de mercado. Então, muitas vezes eu ficava até tarde com outros colegas, né, desenvolvendo ali um trabalho para a gente mostrar para a nossa superintendência, no nosso gestor, alguma coisa que ninguém tinha visto, né? E, cara, eu me divertia muito fazendo isso. Não tem quando você trabalha e o seu trabalho te faz bem? Era o que, pelo menos eu senti ali que quem fazia isso ali com a gente, né? Aí eu posso citando o nome, tipo o Jefferson, o Wagner, e tipo assim, melhores momentos da minha vida, né? E o gestor, assim, que na época também deixava a gente viajar na maionese. Essa liderança boa, liderança que inspira. É o Franco. Só sai coisa boa, Franco. Franco Pierre. Eu digo para você, ó, eu tenho ótimas lembranças de trabalhos que a gente entregou. Não sei até que ponto aquele trabalho era apresentado, porque para mim tanto fazia. O importante era o que você estava fazendo. Isso, e eu sabia que eu estava fazendo bem. E eu sabia que a minha parte era bem feita, e a parte dos meus colegas também eram bem feitas. E os pedidos, não tem quando alguém pede uma coisa para você e você consegue fazer, e você entrega um pouquinho a mais, porque você, na hora no caminho, você entregou, você achou aquilo, foi o que você coloca. Uhum. Então, teve vezes a gente achar, tipo assim, empresas de mercado que a gente nem dava atenção, e a gente descobria as coisas assim, a gente falava, cara, é isso mesmo? É esse ticket médio aqui mesmo? Aí um olhava para o outro, a gente falava, cadê o nosso gerente? Aí o gerente está ali. Aí, de repente, passava o nosso superintendente, gente, vamos imprimir esse negócio, a gente entrega na mão do gerente e o gerente avança para ele. E aquilo, na hora, já dava vislumbre de ideias de trabalho, de produto. Então, isso que guiou ali a trajetória, né? Nesse período ali que eu entrei, eu já estava fazendo a pós. E, para mim, foi coincidência ter controles internos na primeira pós que eu fiz, né? E aí chegou ali em meados de 2016, aí veio a mudança na organização, né? O nosso superintendente ele foi para a Central Nacional e o nosso gerente virou superintendente. E aí o meu coordenador passou a ser gerente. Aí veio a coordenação. Aí foi ali naquele momento ali que eu passei a ser, né, de alguma forma, gestor de equipe, né? E ao mesmo tempo tinha que manter um nível, né, que a gente tinha de entrega inspirar anterior. seu time é fazer o que você fazia. Exato. E aí, liderança que inspira, que faz. E é legal, né? Porque a gente brincava que ser gestor é muito fácil. Porque para o analista é sempre fácil ser gestor, né? Ele está lá na cadeira, manda a gente fazer. Aí eu vi a realidade. Né? Ser gestor não é nem um pouco fácil. Você lidar e equilibrar o que as pessoas pensam e você conversar com elas de forma a que elas continuem trabalhando e elas não se sintam mal,
né? Ela se sinta acolhida quando não está bem. Às vezes você não está bem, mas, né, a pessoa lá também não está bem. Mas você tem que ir ali e contribuir de alguma forma, ou pelo menos não ser uma pessoa insensível, né? Você tem que ter empatia com o que está acontecendo. Então, isso, ali no decorrer do trabalho, isso torna o trabalho do gestor um pouco maior do que apenas mandar, né? Isso eu aprendi também muito a lidar, por exemplo, com as meninas que ficavam grávidas, né? E aí, quando retornavam, antes de eu ter meu filho, eu não entendia tão bem. Mas, né, ali em 2013 eu já tinha, né, a experiência de como é que a minha esposa se portava no trabalho dela, e o trabalho dela, na época, tinha sido muito humano com ela, né? Por exemplo, ela teve 6 meses de licença, a empresa dela já tinha 5 meses, né? Ela tirou férias e tinha 5 meses. E nos outros 6 meses, ela podia trabalhar à tarde, ela poderia trabalhar de casa, para poder amamentar. Isso trouxe uma qualidade de vida para ela e para o meu filho, que, tipo assim, sem precedente. Então, quando eu tinha isso lá no meu setor e eu não podia fazer a mesma coisa, aí eu tentava, vamos dizer assim, fazer algo para amenizar isso, né? Para tentar tornar isso um pouquinho mais amigável do que é. E tipo assim, são coisas que eu não consegui fazer o que eu gostaria de ter feito. E por isso que às vezes eu acho que eu sou muito bola, eu não me coloco num pedestal de forma alguma. Eu acho que a gente tem sempre que buscar fazer melhor do que alguém fez antes, né? Mesmo ao redor dizendo que não dá para fazer. E hoje isso me incomoda muito. Tipo assim, eu tento realmente buscar a empatia para entender o que a pessoa está passando. Mesmo que a gente possa pensar que é bobeira. Por que uma pessoa jovem tem de problema na vida de verdade? Mas, na verdade, isso eu ancoro muito num perfil que meu pai tinha, né? Ele preferia, né, abaixar a cabeça e acabar com a briga do que estar certo na briga, mesmo quando ele estava certo. Eu nunca vi ele brigando com ninguém. Ele queria ter razão, né? Ele não ligava de não ter a razão na discussão, né? E então, tipo assim, e tem uma fala Vocês já viram aquele filme Extraordinário? Já. Eu não sei se eu já vi. Fala aí que eu vou sabendo. Eu não gravo o nome de nenhum filme que eu já do vi. menino, né? Isso. Uhum. Tem uma fala dele que ele fala assim, né, que se você, entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Não vi, certamente eu não vi. Assista. Vou assistir. Então, eu fiz meu filho bom. assistir o filme comigo, porque tem um momento no filme que tem uma cena de bullying, e eu olhei para ele, né, a lágrima descendo no olho dele. Legal. Eu falei, filho, nunca deixa isso acontecer com um amigo seu. Né? Sensacional. Chama seu pai, chama um adulto, mas não deixe esse tipo de coisa acontecer. Ninguém merece esse tipo de tratamento. E ele chorou que nem criança, né? Criança chorou. E chorou comigo, né? Que eu também estava emocionado. Então, isso eu aprendi também com meu pai, né? Que eu adorava chorar vendo filme. Então, eu mudei totalmente o assunto por conta da parte humana da gestão, né? Sim. Então, isso eu aprendi com o Franco, né? Que foi o meu primeiro gerente em que tive contato mesmo, real, né? Eu tive outros gestores, mas esse contato mais próximo dele chegar, conversar comigo, falar como ele queria o trabalho, né? Então, e ele ter a sagacidade de saber que tipo de trabalho era melhor para entregar e que tipo de trabalho o outro colega era melhor para entregar, e ele saber separar as coisas, né? Tipo, não querer que todo mundo seja robozinho fazendo as mesmas coisas, né? Ali eu falei, ele era empático na hora que ele pedia as coisas. Ele sabia que eu não teria condição de fazer um trabalho muito rápido e eu ficar satisfeito que eu fiz o trabalho. Né? Eu posso fazer algo rápido, mas eu vou ficar incomodado porque eu acho que dava para fazer melhor. Então eu vou seguir sempre a quem manda. Se ele falou que é para fazer, né, e eu tenho que entregar hoje, eu vou entregar hoje. Mas eu vou pesquisar aquele negócio e se eu achar alguma coisa diferente antes dele apresentar, eu vou mostrar. Mas esse é o desafio atual das lideranças, né? A gente está na era do metaverso, né?
as pessoas hoje, elas não querem estar vinculadas em uma organização, em uma liderança que não inspira, que não dá para elas, né, a oportunidade de fazer, de falar, e mantê-las produtivas, saber a sensibilidade, né, que hoje não está bem. A gente está vendo muita humanização no ambiente corporativo, os pets no ambiente corporativo, porque a gente está com um problema de saúde mental, né? E aí, né? Então, a liderança, a gente fala muito da liderança disruptiva, né? Eu acho que o desafio mesmo, quem atua na liderança no dia a dia, é muito maior do que no passado, porque hoje a gente tem a tecnologia na mão, esse movimento inteiro, e as pessoas produzindo cada vez mais, produzindo, não tá bom, e o mundo virando tudo mais rápido. E manter esse povo nessa linha é desafiador. É desafiador e, vamos dizer assim, mas também graças a Deus que é um desafio. Né? Exato, a gente é movido a isso, desafiador. Porque do lado bom. Eu não sobreviveria num ambiente em que tá tudo igual. Nem eu. Eu já não aguentaria sobreviver num ambiente em que todas as pessoas pensam igual. Né? Porque se todo mundo tá pensando igual, a gente morreu. É isso aí. Esse é o meu a gente fala isso muito, hein? Muito. Aqui a gente é diferente. Eu gosto do amarelo, a Dani gosta do cinza. Eu gosto do ar. E é bom porque isso é muito massa. Porque para você chegar num ponto comum, você vai ter que pesquisar, você vai ter que estudar. Ela também, ali a gente vai ter que chegar. A chance de errar é atrito bom. Né? O diamante que a gente vê numa joia, quando a gente achou a pedra, ela não era bonita. Não, ela tem que ser lapidada. Ela tinha valor, mas ela não era bonita. Para ela chegar ao ponto de ser vendida num colar, né, num anel, ela entrou em atrito. Isso aí. Entendeu? Foi lapidada. Então, eu entendo que para a gente construir algo, a gente precisa discutir, né? Não negativamente, né? Brigar, né? Discutir um tema, discutir a melhor forma. Foi a mesma coisa que eu vi aqui hoje. Né? A construção do cenário. Né? Do cenário, a construção do que vai ser produzido, se é o que você estava vendo, como é que deveria ser. Então, o fato de estar sendo discutido não quer dizer que estava num ambiente inóspito. Ao contrário, estava num ambiente buscando exatamente o que está acontecendo. É a geração de uma informação trazendo valor, né? Então, quando você pega na linha da minha vida e você vê que os desafios estão diminuindo, aí eu estou começando eu acho que está com... Tipo assim, eu entro no meu, vamos dizer assim, no meu casulo e alguma coisa está de errado. Tá indo contra, né? Porque aí eu me sinto, eu fico deprimido, eu acho que tem alguma coisa de errado. Porque eu preciso ter, é o desafio que faz a gente levantar de manhã, né? Então, quando chegou ali isso foi em 2016, eu fui para a coordenação. Aí no final de 2017, início de 2018, né, começou um trabalho do programa de integridade lá na Unimed Vitória. Era coisa nova, eu nem sabia o que era isso, né? E aí a gente começou a pesquisar. Eu falei, não, que bacana, né? A lei anticorrupção, né, o decreto, mas bem distante. Aí fizeram entrevista comigo, porque era da área contábil, expliquei qual era o trabalho. Aí em fevereiro me chamaram para conversar. E perguntaram se eu queria participar da seleção, né? De quem ia assumir a área de controles internos, né? Isso no início de 2018. Eu falei, claro que eu tô, né? Nossa. Tudo a ver com controle interno. Né? Por isso que eu falo, o profissional que se prepara, só dá um time nisso, que é importante falar. Estuda, né? Pega os gaps do mercado, tá ali estudando, na hora certa, a oportunidade vem, e você já vai. Porque assim, gente, para quem não sabe, tem uma oportunidade dessa numa operadora, igual a Unimed Vitória. Gente, para tudo. Conta agora, porque eu tinha que fazer esse link. Quando a gente faz ali, estuda isso, né? Traz a própria academia do conhecimento, que a gente está com essa ponta. O que está acontecendo no mercado? Então, isso o profissional de saúde precisa saber, né? Esse aí é um ponto até que eu vou pontuar. Hoje, para as pessoas se prepararem, está muito melhor do que lá em 2018. Muito mais fácil. A informação está disponível, né? Eu procurava curso, treinamento, né? E tipo assim, coisa que não fosse de longo prazo. Por quê? Eu não tinha prazo longo para aprender. Eu tinha que ter um curso que fosse de 1 semana, 2 semanas,
3 semanas que fosse, ou até 6 meses, mas não achava coisas dessa forma, e quando achava era em São Paulo, só tinha em São Paulo. Então, tipo assim, não tinha recurso para viajar, não dava para fazer. Então, eu tinha que aprender como. Então, comprei livro, comprei vários livros, busquei treinamento. O primeiro treinamento que eu fiz um da FGV, que é de auditoria interna, né? Entendi que banco estava muito mais, né, mais à frente do que a área de saúde. Seguradora também. E seguradora, né? Fiquei sabendo que eles tinham um monte de norma de controle interno, um monte de norma de gestão de risco. Na hora que eu vi aquilo, eu digo, foi perfeito fazer o curso, e eu peguei ele porque eu já estava meio desesperado. Tipo, como que eu vou entender o que o controle interno tem que fazer, né? Principalmente na parte de teste, que você entender, identificar o controle, sugerir um novo controle, isso estava na minha cabeça inerente, porque acaba que a contabilidade auxilia nisso. E eu já tinha feito o curso lá de pós-graduação que falava sobre isso, mas eu não entendi como assim testar. Conta para a audiência o que é risco, o que é controles internos, porque talvez tenha alguém que não sabe ainda a linha disso. Se você puder falar, né, Dani? Mas antes, eu só queria te perguntar, no hospital, você estava como cargo de coordenação? Não. O cargo era assistente de cursos. Assistente de cursos. Mas aí depois você foi para... Dentro da organização, ele tinha uma posição de gerencial. Então, tá. A posição dele dentro da estrutura era uma posição que eu tinha mais contato com as pessoas, né, da alta direção. Uhum. Esse era a ponto, que depois eu fui lá para o operacional de novo. Então, aí você foi para analista na Unimed, Isso. na parte de contabilidade. Isso. Aí você teve essa oportunidade de ir para a área de controles internos. Isso. Não, aí você de analista coordenador. Eu passei por todos os negócios. Exatamente. Eu fui para analista pleno, e depois foi para subindo. Sênior, e de sênior eu fiquei 3 anos, 4 anos, aí que veio a coordenação. E quando veio essa vaga para ir para a parte de controles internos, era coordenação? Não, também? Não, já era posição de gerência. Já era posição de gerência. O nome era assessor Olha de controles internos. Uhum. Aí eu vou explicar por que assessor e por que não coordenação. Porque eu tinha que ter voz de paridade com os gerentes. Tá. E subordinação ao conceito, né? De e a ideia era estar subordinado, na época, ao diretor-presidente. Ah, tá. Porque hoje é o conselho. Porque hoje é o conselho. O ideal, né, para a estrutura é você colocar ligado ao conselho, porque é para assessorar, não é? Isso aí. Exatamente. E independente de estar ligado por uma linha à diretoria, por exemplo, tem que ter um caminho para poder reportar ao CONAD, né, ao Conselho de Administração. Esse desenho é importante. Por quê? Porque determinadas coisas que podem ser identificadas ou reportadas não podem depender de toda a governança. Às vezes o tempo é curto diante do que pode ser identificado. Então tem que ter essa abertura, né? Não estou dizendo que hoje eu tenho essa abertura. Eu tenho um superintendente, né? Eu reporto para esse superintendente e ele reporta a essas estruturas de governança. Mas, por exemplo, na visão de... voltando à pergunta da Priscila, né? Que é importante para a audiência saber. A gente acha que talvez a gente falar de risco, de controles, todo mundo sabe, mas talvez o nosso objetivo principal do podcast é exatamente esse, né? De levar um conteúdo, mas que as pessoas também abrem as skills, né? Que elas consigam apitar ali, opa, essa soft skill eu preciso de ter. E lembrando, ele vai falar aqui agora, mas é importante dizer que esse cargo, esse perfil, é um tipo de profissional escasso no mercado da saúde. Se apertar o dedo agora, eu tenho vários clientes que ligam, pelo amor de Deus, preciso me de ajude, alguém. Eu preciso de um gestor de risco. É muito difícil de achar. Então, por isso que eu acho que é super legal, porque talvez a gente está ali inspirando um profissional que está sem o norte que você falou que tem hoje. Ele fala, poxa vida, eu tô gostando desse Amaral aí, do que ele tá falando. Isso aqui combina comigo. Deixa eu pesquisar aqui. E aí a pessoa se encontra. Por isso que eu acho que é super bacana você contar aí o que é esse tal de gestão de risco, o que é esse tal de controles internos. Vamos falar de controle interno. O controle interno ele vai direcionar a organização, né, os pontos, né, vamos dizer assim,
qual é a diretriz que a organização segue, né? Qual o caminho que a gente vai... Como vai ser o caminho que a gente escolheu para chegar à estratégia definida, né? Porque os controles eles vão dizer, por exemplo, uma iene de alçada é uma diretriz de controle. Ela faz parte do sistema, né, de controle da organização. Então, ali todos os pontos que estão sendo colocados é uma diretriz de controle. Para quê? Para que as pessoas tenham, né, de forma rápida, elas consigam identificar de forma rápida, né? Por exemplo, eu preciso aprovar a compra, né, de um carro. Quem pode aprovar a compra de um carro? Eu preciso aprovar um procedimento porque chegou uma NIP. Né? Tecnicamente, eu não sei como que trata os nomes certos para usar. Mas, tipo assim, mas chegou uma NIP e o procedimento é R$100. Eu vou segurar isso? Né? Eu tenho que dar autonomia para alguém resolver isso de forma rápida para a gente, né, já responder aquilo ali. Né? Mas isso pode ser R$100 e pode ser 10 mil. Como pode ser 50 mil e 100 mil. Pode ser 1 milhão. Então, tem que ter uma alçada. Eu preciso saber a quem eu vou buscar essa alçada. Aí você vai me falar, mas como que a gente não tem isso hoje? E a empresa funciona. O lance é a que custo funciona. Então, quando a gente não tem desenhado como que é para ser feito, a gente pode ter pessoas que fazem isso de forma rápida e correta, da mesma forma que a gente pode ter as pessoas que põem isso na gaveta. Fica moroso, não resolve o problema do cliente, aumenta o custo. E a gente fica nessa espiral, porque se a gente depender só das pessoas, para elas adivinharem como é que para fazer, é difícil isso. A gente precisa de ter uma diretriz, né? E quando a gente fala de controle, não é burocracia. Burocracia não é controle. Burocracia barreiras, é uma barreira para a continuidade do negócio. Isso aí. Né? Burocracia quem faz é governo, para fazer as pessoas desanimarem, né, de fazer alguma coisa. Né? Não quererem fazer alguma coisa, não pedirem alguma coisa. No caso da empresa, a gente precisa criar controles que controlem, mas que não deixem a empresa devagar. Né? Uma boa, como eu posso falar, analogia sobre isso, é a gente falar sobre um carro. Né? O freio, ele serve para quê? Frear. O carro, né, tá desembolado ali, te dá limite. Vamos usar a palavra. Você entende que na Fórmula 1 o freio é para o cara correr mais rápido? É o objetivo que era de lá. Só que o freio é para o cara correr mais rápido. Concorda? Sim, concordo. Por quê? Você ultrapassaria 300 km por hora se você não confiasse no freio do carro? Não. Você entende a analogia? Excelente analogia. Entendi. Entendeu? O controle é para que a empresa possa voar. Mas que na hora que ela precise parar, diminuir a velocidade, todos tenham confiança de que aquele controle vai funcionar. É assim que tem que ser. Aproveitando, ficou claro o que é controle interno. Acredito que todo mundo entendeu, que você explicou de uma maneira muito lúdica. E o que seria o teste do controle? Aproveitando a oportunidade. O teste de controle, né, primordialmente é você pegar a iene de alçada. Sim. Né, você pega um processo. Aí o processo diz que para comprar o carro é o diretor financeiro assinando e o diretor-presidente assinando que libera essa compra. Aí você vai lá verificar. Teve compra de carro? Teve. Aí você já tem o primeiro ponto do teste. Teve um carro. Quem que aprovou a compra? Foi o diretor financeiro. Cadê a assinatura do diretor-presidente? Ele ficou de assinar depois e não assinou. O controle não foi seguido. Entendeu? Tá errado. Auditoria. Criou um impacto? Não. Só não foi cumprida uma diretriz da organização. E aí a gente vai atrás para verificar, né, por quê. Aí talvez o que vai ser dito o presidente não precisa mesmo, o diretor financeiro resolve isso. E se isso em comum acordo com a diretoria ficar firmada, a gente vai lá e pede a mudança nesse documento. Agora, e se o diretor, não fiquei sabendo da compra desse carro. E eu quero saber da compra desse carro, não quero que aconteça isso novamente. Aí a gente vai lá, mantém isso e coloca um plano de ação para a área para que esse controle não falhe da próxima vez.
90%, né, do trabalho vai parecer muito com auditoria interna. Auditoria. Né? Auditoria interna. A diferença é que só mede só mede se é efetivo o controle. Ele não vai medir a eficácia. A eficácia, por exemplo, a gente medindo, por exemplo, os controles, né, na apuração dos tributos, não viria apenas verificar se os tributos foram calculados, ele ia verificar também se foram calculados corretos. Uhum. Essa é a diferença, né? A auditoria vai fazer isso. Sim. Teste de controle só vai falar. Eles tinham que calcular os impostos. Eles seguiram a lei? Seguiram. Eles calcularam? Calcularam. Pegaram a assinatura? Pegaram. Foi aprovado? Foi pago? Foi. Então, tá certo. A auditoria interna não. Ela vai lá e verifica até se eles calcularam certo. Se eles não, por exemplo, deixaram de fazer alguma dedução legal que deveria ter sido feita, ou se deduziram algo que não poderia ter sido deduzido. E o grande desafio agora é que as operadoras de saúde, né, hoje estão com o desafio da implantação da Resolução Normativa 518, que são boas práticas de governança, risco e controles internos. E aí, quem aqui está ouvindo, a audiência é a turma das operadoras de saúde, tem até dezembro deste ano para ter isso tudo muito bem implantado. Eu acho que foi muito estratégico da ANS, né? Traz esse movimento de uma gestão bem efetiva e quem implantar sério, né? Fizer isso direitinho, é isso tudo que você está contando, né? Ter um negócio muito mais redondo, muito mais sustentável. E como é que é isso? Como é que você está enxergando no mercado, né? E você é uma referência nacional na questão de trazer uma gestão de riscos, de acompanhar no contexto das operadoras de saúde, como você bem disse, né? Um contexto muito burocrático, cheio de nuances. E como é que é isso? Trazer essa resolução normativa dentro das operadoras de saúde, o que é oportunidade, o que é desafio que se enxerga nesse contexto? Olha, eu entendo que é uma grande oportunidade das operadoras conseguirem descobrir, primeiro, quais são os principais riscos que afetam o negócio. Não vai ficar mais na cabeça de algumas pessoas, vai ser conhecimento da gestão. Eles vão saber aquilo que eles já trataram e aquilo que eles precisam tratar, ou seja, eu não preciso mais direcionar força para isso está bem cuidado. Eu preciso direcionar para esse campo, porque esse precisa de reforço. Quando a gente faz esse tipo quando a gestão sabe onde ela precisa aplicar investimento, é muito melhor. Porque às vezes você tem a impressão de que precisa de algo e não precisa mais. É porque você ainda está com a memória anterior, né? E para mim esse é o principal ponto. O outro é você identificar qual é o seu apetite a risco. Entendeu? Vamos dizer assim, em montes de momentos, na hora que você está fechando um contrato, né, com um novo cliente, você não tinha a noção antes de o que era o tamanho do risco, do apetite a risco, você trazer aquele cliente para dentro, né, da sua carteira. Hoje você tem a possibilidade de saber disso. Aí você vai falar, mas você quer que eu impedir venda? Não, ao contrário. Eu quero que na hora que esse cliente entrar, a gente já vai saber como tratar para que a gente não tenha alto custo por conta dele, para que ele seja precificado de uma forma mais adequada, né? Para que a gente crie nuances que proteja, né, a sustentabilidade do negócio sem perder cliente. Porque... E qualidade, né? Até um risco assim, olha, o que eu preciso de fazer também para coordenar esse cuidado, para trazer uma experiência melhor, uma assistência de alto nível, né? Até isso. Eu gosto de uma frase do Maurício Sócio, não sei se vocês já conhecem. Ele fala que qualidade não é setor, é grau. Então, tudo que a gente falar sobre gestão de risco e sobre controles internos, se a gente não pensar nisso, unido com a mentalidade da ISO 9001, ou seja, com qualidade, né, que qualidade a gente... eu falo assim, a gestão de risco que não gera melhoria contínua, ela está morta. Controle interno que não gera melhoria dos controles, do sistema de controle da organização, ele está morto. Ou seja, uma organização que não tem qualidade, ela está morta. Né? Ela vai estar fadada a não ter perenidade. Né? Porque a partir do momento que você entrega sempre a mesma coisa, e essa coisa não traz algo novo, algo de valor, a gente está dizendo que o negócio está morrendo. Né?
E aí eu posso dar como exemplo algumas empresas que ganharam o Proética no passado, mesmo mantendo o seu programa de integridade no mesmo nível de ter conseguido a primeira certificação, perdeu a certificação. E a justificativa foi o quê? Você não teve uma evolução nesses 2 anos. Então, ele virou um programa pro forma. Vocês estão entregando ele na linha reta. E a gente entende que isso é uma melhoria contínua. Você precisa ter sempre um crescimento. Ou seja, você vai melhorar o seu sistema a cada ciclo, né? Então, por isso que a visão, né, de risco para o processo, para mim, é tão importante, porque a gente deixa o departamento de lado e a gente passa a ser processo. E processo é para entregar, né, um produto com qualidade, com excelência, né? Falando de Unimed, com jeito de cuidar. Então, quando a gente pensa num contexto geral, né, a entrega da 518 é uma grande oportunidade, primeiro, das operadoras reduzirem o capital, né, o capital regulamentado, né? Ou seja, o capital de risco, baseado em risco, ele precisa de quê? De uma gestão de risco e de controles efetivos para que ele seja mantido. Então, você vai ter um benefício, né, que o capital é menor, mas para você ter esse benefício, você precisa ter uma governança adequada para isso. Em base, esse é o desenho, né? E a gente não pode dizer nem que foi pouco tempo, porque a 443 foi em 2019. O brasileiro é brasileiro. Agora, deixa tudo para a última hora. Eles acharam que ia ter prorrogação por conta do Covid, né? Exatamente. Mas é exatamente por conta do Covid que a gente deveria ter pensado em implantar. Eu gostei da agência, não, vai manter, vai ser. E a gente está vendo tanta coisa boa, né, aqui, os clientes que estão conosco, o tanto que evoluiu. Você sabe que na minha época, vou falar nem tempo, mas a Dani vai saber, até dos clientes, quando a gente já atuou antes, o medo de todo mundo, ONA, ISO, todo mundo era o quê? A tal do risco, porque as auditorias chegavam externas, as IACs, ONA tem gestão de riscos, ISO tem gestão de riscos, né? Todas as normas de acreditação. E todo mundo pegava um monte de não conformidade, onde? No risco. E virou um negócio, assim, todo mundo tinha medo do risco. Será por quê, né? Por que hoje, Amaral, pergunta assim, né, Dani? Por que todo mundo tem medo do risco? É porque é uma ferramenta desafiadora? É porque requer lideranças disruptivas? É porque eu tenho que mexer na caixa de Pandora? Eu estou trazendo aqui vários pontos de reflexão que talvez mostre por que desse medo ou por que não. É chato mesmo e merece pessoas que saibam daquilo. Por quê? E tem outro ponto também. Quando a gente via gestão de risco anterior, era uma matriz de risco. Você pegava atividades ali, colocava falhas que poderiam acontecer, colocava controles internos, mas eu pegava essa matriz e engavetava. A gente não implantava essa matriz de risco realmente na prática. Nessa essência, né? Nessa essência. E agora precisa. A sua pergunta sobre por que é tão difícil, aí eu vou falar, para mim é porque a visão é departamental. Isso aí. E os departamentos acham que já faz tudo da melhor forma possível. E as pessoas esquecem que todo objetivo, né, qual é o objetivo, né, de tal área? Qual é o objetivo daquele processo? Todo objetivo, né, que a gente traça uma estratégia tem risco. É inerente. Se não tem risco, não vale a pena fazer. Por que alguém aplica dinheiro, investe dinheiro nas ações da Petrobras? Ou nas ações, né, de alguma outra empresa? Para perder dinheiro? Para ganhar dinheiro. Você assume o risco. Mas para você ganhar dinheiro, você tem que assumir um risco. Quando a gente pega uma operadora de plano de saúde, né, de acordo com o cálculo lá na 526 agora, né, que era 451, 75% é risco de subscrição. Me fala, vale a pena ter uma operadora de plano de saúde? Tendo um risco tão grande? Vale. Se não tem risco, não vale a pena, né? A gente atravessa a rua todo dia, a gente anda na calçada, sabendo que às vezes no local já teve uma pessoa que foi assaltada,
a gente anda de elevador, a gente desce escadas, sobe escadas. Tudo isso tem um risco inerente, mas a gente aceita esse risco, a gente tem apetite a esse risco para alcançar um objetivo, que é chegar em algum lugar, ir na padaria, ir na farmácia, ir no trabalho, voltar do trabalho, né? Então, as pessoas, o ponto que eu estou querendo chegar é, as pessoas esquecem que em todo momento elas estão fazendo um gerenciamento de risco. Só que hoje elas precisam evidenciar que fazem isso. Como você evidencia isso se você não tem práticas de evidenciação? Eu conheço meu eleitorado, vou fazer uma pergunta que eu sei que meu eleitorado ia coçar de perguntar isso para você. E como é que é o dia a dia, a aceitabilidade? Como que é ali no dia a dia estressar as pessoas e mostrar ali, olha, teve erro aqui nesse risco. Eu cutucando aqui, ó. Eu tenho certeza que todo mundo quer saber, porque esses bastidores é legal, né? Olha, eu tô implantando a gestão de risco aqui na minha organização, mas eu tô com medo, porque ali, olha, se eu mexer ali eu vou ter problema. Como é que é isso? Como é que é você mexer numa feridinha ali, porque, né, o risco você tá vendo algo que era um controle, eu tenho uma regra do jogo, essa regra do jogo não foi cumprida corretamente, logo aconteceu um risco. E ele pode ter tido um impacto financeiro, né? Ou algo irreversível. E como é que é isso? Trabalhar essa nuance que provoca talvez perda financeira, né? Quando a gente fala da saúde ali, perda de vida, como é que é esse movimento, esse contexto? O problema para mim está muito mais atrelado ao nosso ego, né? De como a gente gosta de ser, ou gosta de que as pessoas pensem da gente, do que necessariamente sobre o que a gente está identificando. Então, quando a gente lida com uma pessoa totalmente aberta, que quer realmente melhoria no processo, ela está pouco se lixando com aquilo que a gente está identificando que é negativo. Em vários trabalhos que a gente fez de controle interno no início, quando a gente sentava com pessoas e mostrava, ia passando o processo, a gente identificava problemas no controle, as pessoas anotavam na hora, falando, nossa, que legal. A gente não tinha visto isso. Que massa. Elas resolviam aquilo. Quando a gente voltava, aquilo não existia mais, já estava resolvido. Então, o meu pensamento é, quando a gente encontra alguém aberto, e quando eu falo aberto, né, que tipo assim, ó, eu tô com a opinião de que isso aqui está frágil, e ela fala que não está frágil. Eu te explico por que não está frágil. Ela vai e explica. Depois da explicação dela, eu falo, eu continuo com a minha opinião, está frágil. Ela vai lá e continua defendendo. Entende que é o atrito? Uhum. Tá mais na cultura ou no hard skill, né? Essa é a discussão. A discussão precisa acontecer. Mas gestão de risco é transparência. Show. É transparência para a governança, transparência para o diretor e para o CONAD, daquilo que eles precisam investir o capital deles, seja capital de dinheiro, ou seja capital de política, ele tomar a frente daquilo. Por quê? Porque aquilo quer evitar a materialização de algo que seja nocivo à perenidade do negócio. Então, quando a gente fala de gestão disso, a gente está falando de transparência. Quando a gente fala de controle interno, a gente está falando de como. Né? Sensacional. Como iremos tratar, né? Qual é o desejo da organização, né? O que a gente aceita e o que a gente não aceita como conduta, né? Então, se a gente é ético, é assim que a gente vai agir nossa ética. Por isso que a gente não pode tratar eu não concordo quando a gente pensa em um código de ética ou de conduta igual ao de outras empresas. Porque cada empresa tem particularidades que precisam estar ali dentro, inseridas para que as pessoas se enxerguem ali. E nem sempre a gente consegue fazer isso um copia e cola. Né? Pode ser um ponto de partida, mas a gente precisa, depois de um tempo, apurar, ver, né, com o canal de denúncia quais foram os principais problemas que apareceram, para a gente tratar isso de uma forma mais adequada, para que a organização não se sinta forçada a fazer uma coisa impossível. Porque eu até comento às vezes nas consultorias, não coloque algo na política que você sabe que não vai conseguir fazer. Senão a primeira coisa que vai acontecer é levar na conformidade. E voltar atrás também deve ser horrível. Voltar atrás, não, a gente vai estar revisando aqui, porque você vai ter que recuar, porque não deu certo, imagina. Não deu certo, ou tipo, você fez sabendo que você precisava do apoio, né, da alta direção, e, por exemplo, a alta direção agora está envolvida
na construção do hospital e eles não quiseram ver. Exatamente. Então, tipo, se você sabe que... Mas você sabe que, ó, no ano que vem, com a entrega, pode ser um momento da gente falar isso. Você planeja isso. Né? Tem que ter estratégia. Mas, em base, né, eu estou falando para alguns itens, mas em base, a gente precisa ter essa estrutura de governança, né, com ênfase em controles internos. Ou seja, você precisa ter aquela estrutura de documentação direcionando a organização para que a gestão de risco aconteça. Ô Cláudio, você tem uma história muito bacana e a gente vê o brilho no olhar que você tem quando você fala de todo esse processo que você implantou por onde você passou. Desde lá da época que você ajudava seu pai até agora na Unimed Vitória. Aí eu queria te perguntar, dentro dessa sua carreira, né? Essa longa carreira, com certeza você teve alguns marcos, algumas coisas que te marcaram, pontos altos, alguns cases. E eu acredito que agora, no primeiro trimestre de 23, você vai ter um marco aí também, né? Se Deus quiser. Você vai ter um marco. Mas... Tô esperando. Exatamente. Fazer uma live, fazer uma mesa redonda com todos Vamos os cases. saber tudo. Primeiro trimestre, vocês esperem, vai ter um evento. E o Amaral vai ficar liderando a mesa de riscos com os cases e começando. Eu acho que dele. esse primeiro trimestre deve estar com um coraçãozinho. Mas como ainda não chegou esse primeiro trimestre, você tem outros cases que eu tenho certeza. Então eu gostaria que você compartilhasse. Tipo assim, se a gente pegar na minha carreira atual, eu tenho 2 marcos mesmo muito fortes que, vamos dizer assim, só um alento naquele dia que o dia não foi bom. Porque um ponto que eu quero deixar bem claro, né, ser gestor de risco, né, ser analista de risco, trabalhar na gestão de risco de controles internos não é fácil. Porque, querendo ou não, você trabalha com a mudança de cultura. Uhum. Seja da cultura, uma cultura de poucos controles e você sabe que está frágil e tem que melhorar, estruturar melhor, ou seja, daquela de que mostrar risco é ruim. Né? Mostrar risco não é ruim, né? Levando pela conversa que a gente viu. Todo dia a gente atravessa a rua, mesmo sabendo que se a gente não olhar de um lado para o outro, a gente pode ser atropelado. Uhum. Né? Às vezes você olha para um lado para o outro, não está vendo carro e você é atropelado por uma bicicleta. Né? Então, risco existe para todo objetivo traçado, seja ele simples ou não. E acho que os 2 marcos que eu tenho, um é a gente ter definido o modelo, né, de risco operacional da Unimed Vitória, que é por processo, ou seja, baseado na cadeia de valor, ou seja, é com base no desdobramento da estratégia, né, que é traduzido com a cadeia de valor, que vem o desenho do que a gente vai trabalhar. Então é definido ali, né, a gente aprova junto ao Comitê de Riscos e Auditoria quais são os processos críticos e a gente vai atuar neles. Eles são os primeiros a gente mapear, né, então nesse momento a gente avalia os riscos e avalia os controles. A gente sai dali já avaliando os controles. Ou seja, no mapeamento a gente já atendeu a norma. Né? Eu já vou saber quais são os controles efetivos, os não efetivos, né? Os que são compensatórios, preventivos, né? Os que são detectivos. Então, isso tudo traz uma informação para a gente, né? Os que são manuais, os que não são manuais. Então, isso tudo traz para a gente o que tem que ser melhorado dentro dos controles. E traz um nível de informação que a gente não tinha antes. A gente tinha uma noção. A gente não tinha aquela informação. E o outro marco para mim foi a implantação, né, do Comitê de Riscos e Auditoria, que foi o marco para a implementação da auditoria interna na Unimed Vitória. Então, a gente sabe das nuances, né, dessa estruturação, o quanto é difícil estruturar um órgão desse. Né, é um custo elevado, porque profissional de auditoria interna, gestão de risco e controle interno, você acha a contar dedos no mercado e a maioria já está bem empregada, né? Então, os que têm muita informação, os que têm muito conteúdo, né? Assim, você acaba se degladiando com empresas tipo a ArcelorMittal. E é difícil você concorrer com uma ArcelorMittal. Com certeza, que é top a nossa cliente. Então, quando a gente... Esses 2 marcos, e no período, né, que eu comentei com vocês na época que eu era da contabilidade, para mim são as análises de mercado que a gente fazia.
com viés contábil, né? A análise de mercado de identificação de produto. Era a análise de mercado de eu ver qual era um concorrente que poderia ser uma ameaça no futuro, né? Que poderia entrar ali no mercado de Vitória e quais os tipos de investimento que eles faziam. Então, por exemplo, o Bain Capital, que comprou a Notre Dame, a Apivida, que é só lá no Nordeste. Muito difusão, tem muita coisa muito acontecendo volátil. nos bastidores. Muita coisa acontecendo, tipo a Amil, que apesar de todo mundo falar que ela não quer ir embora, quer vender, mas sempre está ali. Né? E a princípio é a que tem o maior número de clientes, né? Mesmo não está em crescimento orgânico mais, mas está lá com o maior número de clientes. Então, tipo assim, você tem que observar o mercado como um todo. E isso sempre me trouxe uma sensação boa. Mas eu acho que dentro das minhas entregas hoje, o que me deixa feliz hoje, por exemplo, a minha equipe apresentou, dentro de um fórum que tem, que é da área de qualidade, né, na Unimed Vitória, apresentou lá a parte de gestão de risco, né? Então, tipo assim, mesmo eu não estando lá, não tendo participado, eu recebi vários feedbacks muito positivos. Então, tipo assim, quando você vê a sua equipe tendo uma visão de risco, né, que é um pouquinho de você, tipo assim, hoje eu estou muito orgulhoso do meu trabalho, mas muito mais orgulhoso da minha sua equipe. Mas dá para ver que são líderes super empático. Dá para ver a equipe sua te marcando nas publicações, né? Dá para ver esse envolvimento ali, né? O propósito coletivo, né? De fazer em conjunto, isso é muito gostoso, né? No ambiente corporativo. O lance do propósito. Quando você encontra pessoas que tem o mesmo propósito. Quando estão trabalhando ali, eles têm o mesmo propósito, né? Que é o que eu vejo aqui, né? Eu vejo um propósito. E eu vejo as pessoas querendo esse propósito. Isso é muito legal. Dá vontade de trabalhar. Você faz parte disso, né? Eu faço parte disso. Mas é esse sentimento que você está falando que eu acho que é a grande referência. Porque é muito bom você saber o que você está entregando. Com certeza. E principalmente a retórica, né? Porque a gente fala e o que vem daí, né? Que vem de vocês também é positivo e também causa crescimento, né? Isso é muito valioso. Né? Eu falo muito assim, se você está convivendo com pessoas e você não conseguiu mudá-la, o indivíduo não fez o meio, né? Não falam isso. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ok, mas você não mudou aquela pessoa que está do seu lado, né? Igual no seu caso, desenvolveu a equipe, desenvolveu o time. Quem está do seu lado tem que estar melhor que você, né? Eu tenho isso para mim, assim. Quem tá do meu lado, eu tenho que estar melhor que eu tenho que estar mostrando, eu tenho que estar caminhando, porque é isso que traz a grandeza, né, do propósito. Sim, e o lance é você estar disposto a aprender com o outro. Né? Porque mesmo em momentos em que a gente acha que não tem nada para aprender, a gente aprende. Então, eu sempre busco enxergar as características mesmo, né, de onde eu tô e ver o que eu já posso levar comigo, né? Coisas que eu não faria e coisas que eu tenho que fazer isso, eu tenho que saber fazer isso. Eu não sou muito, por exemplo, você vai perceber, eu não sou muito de, vamos dizer assim, aceitar o elogio. Não aceitar de falar, eu não aceito o elogio, não é isso. Eu fico meio constrangido quando eu recebo Ele não te convence porque você está sempre querendo estar melhor. Exatamente. A inquietude. Eu não gosto de aceitar ele de braço aberto, que eu falo que eu sempre tenho que melhorar. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz. O pensamento de que eu estou alcançando o que eu quero alcançar, mas o meu pensamento é sempre que a trajetória ainda é longa e eu tenho muito que aprender. Você não quer sair da zona de conforto? Aproveitando, você busca desafio o tempo todo, né? E você tem muito isso, dá para ver muito essa questão de melhoria contínua, né? A gente sempre, na verdade, amanhã a gente vai ser melhor do que hoje. Isso. E hoje a gente é melhor do que ontem, né? Pensando nisso, o Cláudio hoje tá muito feliz onde ele tá, dá para ver. Você tem esse brilho no olhar e por esses cases de sucesso que você falou, isso que marcou, tá tudo dentro
do que hoje você faz, do que hoje você tem como propósito. A sua equipe tem o mesmo propósito, né? Mas você pensa no amanhã. E o que você pensa para amanhã? O que seria o Cláudio amanhã? Lembra que eu falei que hoje eu tenho um objetivo, né? O meu principal objetivo é entregar esse PPA. O primeiro trimestre de 23 batendo na porta. Exato. Eu tenho isso como minha meta desde 2019, né? Que foi quando a RN Quando lançou saiu. a 443. Então, eu não consigo pensar no depois ainda. Mas na hora que eu tiver com isso encaminhado, finalizado, eu vou ver qual vai ser meu próximo desafio. Não é só seu amigo, você tem de nossos clientes, vários aqui que você está acompanhando, você tem seus filhotes, não é mesmo? É verdade. Temos vários PPAs aqui pra gente brindar, né? Que vão ser entregues com sucesso. Com sucesso. Quero ver essa mesa redonda, gente. Vai ser um sucesso. Eu acho que o principal ponto hoje é melhorar meu lado consultor, né? Que é outro desafio que eu tenho. Então, tipo assim, por mais que alguém fale que, né, foi ótima reunião, eu já anotei o que eu acho que eu tinha que ter falado melhor, né? E quando me fazem uma pergunta e eu acho que eu não respondi adequado, eu vou lá e anoto que eu tenho que estudar mais sobre aquilo. Para vir hoje aqui, eu li um trecho de um livro que é Rinoceronte Cinza. É uma leitura bacana para ler. É um contraponto ao Cisne Negro. Né? Não é refutando o Cisne Negro. Cisne Negro é uma coisa, Rinoceronte Cinza é outra coisa. Né? O Cisne Negro é algo inimaginável que acontece. Né? E o Rinoceronte Cinza é aquele problema que às vezes a gente finge que não vê, mas que quando ele chega, ele é de alto impacto. Né? Que um rinoceronte ele tem em média 2 toneladas. E a forma de ataque dele é atropelamento. Né? Abaixa o chifre e atropela. Dificilmente uma pessoa sobrevive depois de um atropelamento, qualquer bicho, né, não sobrevive. Então, tipo assim, essa alusão dessa visão é real. E muitas vezes as organizações não querem fazer a gestão de risco porque eles têm uma noção do impacto naquele ponto e eles não querem ter a certeza. Não quer enfrentar. Gente, indo aqui agora pro fim, né? Porque a gente já tá aqui conversando e já tá chegando aqui pro fim. Já vou pegar seu gancho aí do Rinoceronte Cinza, que aí é uma dica de leitura bacana. A gente tem sempre aqui um momento de despedida mesmo, e todo mundo tem aquela frase que você guarda, que você reflete. As minhas eu anoto no vidro da minha casa, para eu ler sempre aquilo, porque isso me fortalece. A gente está aqui no propósito, todo mundo. Qual é a sua? O que te move? O que você vai deixar para as pessoas que estão aqui, a nossa audiência, que inspiram em você, estão te conhecendo? O que você deixaria para o profissional de saúde? O que ele tem que refletir? Que o Amaral, o Homem do Risco, deixa aqui para a nossa audiência aquela reflexão. Olha, eu vou pegar isso porque é a frase que está mais martelando na minha cabeça por conta do que eu estou vivendo há pouco tempo, né? Então, antes de eu falar, eu vou agradecer a sua ligação. Ela fez muita diferença para mim. Qual ligação? No dia que meu pai faleceu. Ah, sim. Tá? Fez muita diferença para mim. Que coisa boa. Tá bom? É a frase que eu já falei, né? Entre estar certo e ser gentil, opte por ser gentil. Todas as pessoas estão travando uma batalha todos os dias e a gente não tem a menor noção da batalha que as outras pessoas estão passando. Então, quando você estiver passando, né, estiver vendo uma pessoa e você, mesmo você estando com a razão, e você vê que não está saindo o efeito que você queria, prefira ser gentil, né? Prefira manter a amizade, não, vamos dizer assim, o estar certo naquele momento não vai dar o efeito necessário na hora, né? E lembrando, né, que na época do nazismo na Alemanha, entregar os judeus para a polícia era estar certo. Né? Eu estou fazendo só uma alusão, que nem sempre estar certo é o melhor. Né? Então, é a gente se colocar mesmo no lugar do outro e falar, não, amanhã a gente conversa.
No momento que você estiver melhor, a gente conversa. Porque é assim que a gente vai construir algo bom, né? Não vai ser brigando porque você está certo. Né? Por que a gente briga no trânsito? Porque a gente se sente no direito, né? Porque a gente estava certo. Então a gente esquece que as outras pessoas também têm outra vida, que têm outros problemas, e ela pode estar passando por uma coisa que é inimaginável, né? Então a perspectiva minha do dia, né, que eu estou do enterro, né, no caminho, né, até lá e enxergando o todo daquele dia, eu fiquei pensando quantas pessoas passam por isso, né? Primeiro, 2-3 meses meu pai ficou doente, né? Entrou na cirurgia, depois uma trombose e depois a complicação. Então foi 3 semanas de ele no hospital. A cada ida que eu ia no hospital, eu usava aquilo para entender melhor eu mesmo, né? Porque o que vai adiantar, né? Eu ir para uma conversa, né? Eu me impor, né? Com todo meu conhecimento, mas eu não consegui obter o resultado, né, na conversa, e para eu fazer isso, eu ser arrogante. E para fazer isso, eu fazer de uma forma em que eu me mostre ser melhor do que alguém. Eu não me acho melhor que ninguém, né? Sempre que eu vou conversar com alguém, eu tento me colocar na mesma posição que a outra pessoa. Por quê? Porque aí a gente conversa igual, e aí a gente evita que vamos dizer assim, o nosso dia a dia, né, e aquilo que pressiona a gente a se achar melhor que as outras pessoas, atrapalha a conversa, né? Porque se as pessoas enxergassem assim o tempo inteiro, tenho certeza que as entregas aconteceriam de forma muito melhor. Não é porque eu sou o chefe que a minha equipe entregou o trabalho de hoje com perfeição. Foi porque eles acreditam no trabalho. Entendeu? Então, quando a gente acredita no trabalho, a gente vai dar a mão e vai trabalhar junto. Eu falei demais, né? Não, nada. Mas eu acho que a frase que eu deixo é: entre estar certo e ser gentil, seja gentil. Acho que isso é uma frase para a gente levar para a vida mesmo. E combina muito com você. Desde o primeiro momento que eu te conheci, eu já entendia que você era essa pessoa. E é muito bom, viu, ter você aqui na Transforma, ter a experiência do dia a dia, a sua simplicidade, né? E todo o seu conhecimento por trás disso. Você é essa pessoa. Você tem pessoas que falam uma frase ali, mas não vive aquilo, né? Não, você vive isso e dá para ver no nosso dia a dia. Né? A gente busca viver. Dá para ver, sinceramente, que é isso que você faz mesmo no dia a dia. Queria te agradecer em nome do nosso time da Transforma, todos, né? Que ter você aqui, que também faz parte disso tudo. Agradecer por aceitar nosso convite. Veio de Vitória para cá, para esse momento aqui na nossa sede com a gente. Agradecer por tudo, por estar conosco nesse propósito, por fazer a diferença nos nossos clientes, né? Por ajudar, apoiar nossos clientes a mudar o mindset, a entender, né, a gestão do risco e virar todo mundo junto nesse desafio. É muito bom, viu, ter você conosco. E agradecer por estar aqui, por compartilhar sua história, sua vida. Muito obrigada por isso. Eu que agradeço. Extremamente honrado em poder atuar com vocês, mesmo que um pouquinho, né? Mas é extremamente feliz. Eu aprendo muito com vocês e a forma que vocês trabalham. Vocês estão de parabéns. Eu acho que o mercado de saúde melhorou muito com a entrada de vocês no mercado. Ai, que lindo. Gratidão. É isso que a gente é apaixonada por isso. É propósito, né? Propósito. Ô, Cláudia, eu vou te falar que para mim poder despedir de você, que agora eu tô com meu coração apertadinho. Primeiro, eu conheci o Cláudio profissional. E desde o início a gente viu que realmente é um grande profissional. E hoje eu falo isso em todo podcast, quando eu tenho a oportunidade de conhecer a pessoa, sabe? O que está além daquele profissional que está ali na vídeo. E você conseguiu demonstrar isso muito bem. E você traz hoje características que eu admiro muito. Você traz a empatia, você traz a simplicidade. Hoje você está em um cargo, você não é
essa pessoa, né? Hoje você está. Então você traz características muito bacanas. A sua história é muito linda, é muito bacana e eu me identifiquei muito nela. Então por isso que eu falo que eu tô com meu coração apertadinho aqui. E gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver pela câmera, mas o que mais tá me encantando, eu já falei umas 3 vezes, é o brilho no seu olhar quando você trouxe tudo isso hoje, desde da sua vida pessoal, você ajudando o seu pai, até esse seu próximo desafio aí, que vai ser entregar os PPAs, né? Então, assim, Cláudia, eu te agradeço imensamente, primeiro, por você aceitar fazer parte do nosso time e viver esse propósito que a gente vive. Agradeço por você ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. E agradeço por você hoje realmente compartilhar de todas essas características que são tão valiosas hoje no ser humano. Parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço muito a vocês pelo convite lá atrás, né, para mim fazer uma apresentação para a DNV. Aquilo para mim foi uma surpresa. Né, eu acho que eu devo até um agradecimento ao Léo, que foi quem indicou. Foi. E eu digo para vocês, né, a minha vida, né, ela é baseada nas amizades que eu faço e nas trocas profissionais, porque o network ajuda, mas quando você acredita no trabalho do outro, é muito mais fácil, né? Então hoje vocês, né, a Dani, a Priscila, a Mari, a Amanda, vocês são parte vamos dizer assim, de um grupo que eu tenho como inspiração para eu continuar trabalhando. Nossa, que bacana. Eu vou fazer igual você, não vou ficar focada nisso. Vamos trabalhar muito, hein, Dani? Exatamente. Porque nós temos um propósito, nós temos que mudar e transformar, apoiar na transformação do sistema de saúde. Tem muita coisa, hein? Nós estamos juntos nisso. Pessoal, queria muito agradecer. Curte, compartilha. Se você achar que essa história faz sentido, olha, manda lá para os seus amigos, porque vai fazer a diferença, com certeza, para inspirar todo mundo. Agradecer, Amaral, muito obrigada. E um beijo, um queijo, um cheiro para todo mundo. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente.